Bem, queridos, nós estamos felizes com o Senhor e algo que essas meninas cantaram e você cantou também. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Isso é muito profundo. Se a gente for analisar o que nós cantamos, a pergunta é: nós temos tido esse sentimento daquilo que nós cantamos? E hoje nosso tema é: a tempestade é o caminho para o outro lado. Mateus capítulo 14, nós vamos ler apenas até o 32. Sei que você esteve em pé por um bom período, mas a Bíblia diz que de 6 da manhã até meio-dia eles estavam em pé chorando, ouvindo a palavra. Então que você possa ficar em pé mais um minuto, depois você vai cansar de ficar sentado. Mateus 14, versículo 22. 14, 22, a gente vai ler alguns versículos até o 32. 14, 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto eles despediam as multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se és o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, nas forças do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós estamos diante de uma história tremenda, uma cena intensa. Discípulos obedecendo a Jesus e mesmo assim enfrentando ventos contrários. Quem sabe hoje, nessa noite, ou você que vai assistir esse culto depois, gravado, também está obedecendo a Jesus e está enfrentando ventos contrários, tempestades. Eles estavam obedecendo a Jesus e estavam enfrentando tempestade. Mas essa tempestade é mais que um vento natural. É o retrato da nossa caminhada cristã, marcada por obediência, marcada por provações, fé vacilante, intervenção salvadora de Cristo. Essa é a nossa caminhada.
Nesse episódio, Jesus, ele não apenas acalma a tempestade, mas ele vai revelar como Senhor sobre as águas, ecoando a soberania de Deus revelada a nós no Antigo Testamento. Esse texto, ele é um convite a nós para um discipulado maduro. E no discipulado maduro, a escola de treinamento é um discipulado maduro. As células de segunda-feira, os que podem ou os que não experimentaram ainda, é um discipulado maduro. E quando nós nos dispusemos a segui-lo na fé, nossa fé é aprovada, mas nós vamos ser provados. Nós vamos aprender a reconhecer a voz de Cristo no meio do caos, e no meio do caos nós vamos adorá-lo e descobrir quem realmente Ele é. Quando nós olhamos o contexto cultural e teológico, o mar da Galileia era conhecido por tempestades súbitas e violentas, resultado da sua geografia cercada por colinas. Os discípulos, eles eram pescadores experientes, mas eles estavam amedrontados, o que indica a gravidade da tempestade. Por sua vez, Jesus sobe ao monte para orar sozinho. Isso nos ensina um padrão de intimidade, e isso nos ensina também a importância das nossas orações sozinho, na intimidade com o Senhor. Nesse episódio, nós, logo após a multiplicação dos pães, um milagre público extraordinário esses discípulos passaram, e ao mesmo tempo, depois de passar por extraordinário, passar pelo milagre público, eles vão ser seguidos por uma prova privada, particular. Isso nos ensina que podemos estar no auge de uma vitória e depois podemos passar por algo que não gostaríamos de passar, para sermos testados e aprovados. Todos nós enfrentamos tempestade na vida, situações difíceis, imprevisíveis, que fogem do nosso controle. Uma perda, uma crise financeira, um diagnóstico médico que você não gostaria de ouvir, problemas familiares, angústia na alma. As tempestades vai nos ensinar como nós somos frágeis, mas também vai nos mostrar na tempestade quem está conosco no barco, quem está com você no barco da tempestade que você está vivendo. Mateus 24, no 14, a partir do 22 até o 33, ele vai nos mostrar um episódio poderoso. Ele vai nos mostrar a grande luta que esses discípulos estão enfrentando, mas ele vai nos mostrar também algo sobrenatural. Enquanto eles estavam ali, despediu a multidão, Jesus os compeliu, forçou, deu uma ordem: entra no barco e vá para o outro lado. Depois de despedir toda a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus não orou uma oração de 10 minutos. Jesus orou longas horas.
porque o texto diz que na quarta vigília ele vai voltar, sentido aos discípulos. Ele não tinha barco, mas ele sabia o que ele ia fazer. Então, enquanto eles estão ali desesperados, tentando sair daquela situação de desespero, Jesus está lá no monte orando e intercedendo ao favor deles, e de tantas outras coisas que eles estavam ali naquele momento no monte orando. Então nós precisamos entender nessa noite, nesta mensagem, você pode estar na tempestade, mas é o caminho para você chegar do outro lado. Nós precisamos entender que o objetivo dessa mensagem é nos encorajar como cristãos a confiar em Jesus no meio das crises e provações da vida, reconhecendo a soberania e a presença e o poder de Deus. Hoje na Escola Bíblica de Treinamento foi nos falado exatamente sobre crises e como entendê-las e vencê-las. Nós precisamos entender que quando Jesus compeliu eles, no grego significa forçou, insistiu para eles irem. Eles não estavam com vontade de ir, mas eles foram por obediência. Por que Jesus teve que forçar eles a ir? Provavelmente que os discípulos queriam permanecer após a multiplicação dos pães, pois o povo queria fazer Jesus rei. Jesus afasta o triunfalismo e os envia para o lugar da provação. Às vezes Deus nos impede de apegar às vitórias, às prosperidades, à vida rica que às vezes levamos, e nos envia para o deserto, para que cresçamos. Há um propósito espiritual nos desvios forçados de nossas agendas. O mundo vive um contraste. Eu não vi esse link, já pedi para o pastor João me passar. Se vocês quiserem, eu que tenho a listagem de muita gente, posso reencaminhá-la. Mas olha que contraste. Nós acabamos de ouvir agora, eu ouvi agora também, crianças morrendo de fome. E nós, talvez alguns de nós, não está satisfeito com o que tem, com o que come. É um contraste de um mundo, de um sistema que gasta bilhões com armas. E Deus não criou o planeta Terra que não tivesse condições de dar sustento a toda a humanidade. Mas a humanidade afastada de Deus, desviando dos propósitos de Deus, chegamos a esse nível. Uma notícia dessa novinha, dada nesse momento pelo seu servo, precisa nos constranger nosso coração a repensar se a minha postura cristã, não estou falando que você vai mandar dinheiro para lá ou não, é problema de cada um individualmente. Eu estou dizendo para você repensar que ainda você não experimentou a fome, que ainda você não experimentou mães enterrando filhos por causa de doença, não, porque morreram sem ter o que comer. Não é possível o nosso coração ficar indiferente, reclamando. Algo nós precisamos pensar e repensar, porque hoje, como diz o pastor Hernani Dias Lopes, a rede
de internet só avança para ajudar o Evangelho a crescer e chegarmos ao nosso objetivo principal, que é todas as nações sendo alcançadas e a volta do Senhor. E é através da rede social que você acabou de saber nesse momento que milhares de crianças estão morrendo de fome. Será que você vai sair desse culto com o mesmo pensamento que você entrou? Será que essa tempestade chamada fome não é algo terrível? Às vezes Deus nos impede de chegar do outro lado, passar pelo deserto, para que possamos crescer e mudar a nossa agenda. Quantos de nós estamos com um celular de 3, 4 mil reais, já estamos querendo comprar um de 7, 8 mil? E o mundo tendo milhões de crianças morrendo de fome. Mas eu tenho, eu mereço, Deus me deu. Será que é assim? Nós cantamos aqui: se eu não te ouvir eu morro, se eu não te ouvir eu pereço. Mas será que esta palavra estava nu e me vestisse? Tive fome e me deste comer. Será que nós ouvimos essa palavra e deixamos ela transformar nossos corações? Quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos que Jesus valoriza a solidão com o Pai. A oração dele não é intencional, não é ocasional, é a importância de expor ao Pai o que está acontecendo. Mas mesmo sendo Deus encarnado, Jesus revela a sua dependência funcional do Pai, um modelo de espiritualidade. Mas a pergunta para nós nessa noite, 27 de julho de 2025, será que estamos fazendo o mesmo? Aqui nós encontramos um contraste. Os discípulos lutando para sobreviver, porque na verdade ninguém quer morrer numa situação como essa. Eles estão lutando para sobreviver no mar, e Jesus está no monte orando. Ele vê de longe, ele intercede à distância, mas ele sabe o momento que ele vai intervir. Nós encontramos nesse texto o mar açoitado, o mar que estava, no grego quer dizer que eles estavam em tortura. Isso nos mostra que a tempestade era intensa, insuportável. E às vezes você está vivendo um momento intenso, insuportável, e você não sabe o que vai fazer. Já era noite, eles estavam remando contra gosto. Lá em Marcos 6,48, se quiser colocar aí no telão, diz o seguinte, na versão que eu estou aqui, né? De madrugada, vendo os discípulos, remavam com dificuldade. É na Almeida Revista Atualizada. É isso aí mesmo, obrigado. Olha aí, eles tinham entrado no findar do dia, escurecendo. Eles estavam de madrugada, quarta vigília, 3 às 5, 6 da manhã. Eles estavam ali, imagina quantas horas, uma coisa que eles caminhavam com facilidade, imagina quantas horas que eles estavam passando pela dificuldade. Agora você imagina quantas horas você está passando pela dificuldade. E infelizmente você vai ver eu ser repetitivo nessa noite, porque eu ouvi agora.
Imagina essas crianças que estão morrendo de fome e você comendo mais do que devia comer. Comendo sem necessidade, enquanto os muitos comem o que não precisa, joga comida fora. Essas crianças estão sendo enterradas pelas próprias mães, sem ter o que comer. São milhares de crianças. Não é uma coisa tão simples, não podemos ignorar. Essa informação chegou até você nessa noite. Você não pode falar que você não escutou, que você não quer saber. Deus vai cobrar de você, de mim também. Há momentos em que estamos no centro da vontade de Deus, no caso desses discípulos, que eles receberam a ordem e obedeceram, e mesmo assim lutando contra todas as circunstâncias adversas. Às vezes você é cristão há tanto tempo, você sente que está no centro da vontade de Deus, e você está lutando contra as circunstâncias adversas. Deus está te forjando o seu caráter, Ele está tratando de você, Ele está te moldando. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, queridos, nós precisamos entender: a tempestade é o caminho para o outro lado, mas você talvez gostaria de receber a sua resposta de imediato. Mas nós descobrimos aqui nesse texto que vindo Jesus, a vinda de Jesus não é de imediato. Houve espera. Nós aprendemos aqui na escola bíblica de treinamento hoje de manhã com o pastor João Marcos, que a gente precisa entender o seguinte: crise é oportunidade de transformação. Você precisa desaparecer antes de vencer. Sabe quando você vai desaparecer antes de vencer? José desapareceu antes de vencer 13 anos, e você já quer ser estrela. É estar na contramão da vontade de Deus. Deus não caminha nas estrelas. Deus desaparece com as estrelas. Foi nos falado hoje de manhã, José teve que desaparecer, mas quando ele apareceu, ele era o segundo homem mais importante do Egito. 13 anos de caráter forjado, transformado, tratado pelo Senhor. Talvez a crise que você está passando é porque Deus está tentando fazer você desaparecer, para depois Ele voltar com você na posição. A igreja está entendendo? Vocês estão tão caladinhos, mas vocês não estão dormindo não, né? Ele veio, estou de olho em você, cara. Ele veio andando sobre o sobre o mar, misericórdia, sobre o caos. Jesus está andando sobre o seu caos. Fala, meu pastor. Conseguiu, beleza. Daqui a pouco a gente vai passar o vídeo de Moçambique aqui, muito importante para nós. Obrigado, pastor. Nós precisamos entender que quando você está vivendo a tempestade, Ele está dizendo para você: é o caminho, eu estou tratando de você, eu vou te levar do outro lado. Nós precisamos entender
que nós elevamos os olhos para o céu, nós clamamos, a nossa angústia é fiel, ela é verdadeira. Um filho não convertido, uma filha não convertida, um marido não convertido, uma esposa não convertida, uma doença fatal como esse menino, 17 milhões de reais no remédio. Ou outras coisas extraordinárias e difíceis, que não sabemos o que fazer, a não ser olhar para o céu, meditar, questionar, conversar com Deus. Mas a sua palavra diz que o salmista desesperado, lá o Senhor vai responder para ele depois, quando ele não está entendendo nada, Deus vai falar com ele: fica tranquilo, medita nas minhas obras, pensa nos meus feitos, e você vai entender o que eu estou fazendo com você. Jesus apresenta como o verdadeiro Senhor do mar, o Deus de Israel que abriu o mar vermelho. Jesus não remove o mar da sua vida, mas Ele caminha com você. Você pode bater palma para Ele, porque Ele está com você na sua adversidade, na sua luta, na sua dificuldade. Não reclame. O deserto, ele está forjando você. Nós precisamos entender que a nossa dor não distorce a percepção espiritual de Jesus. Nós precisamos entender que o que eu sou, o que sou, está dentro de você. O sou, o que sou, sai desse culto e vai para casa com você. Eu sou o que sou, fica muito triste quando você sai do culto e vai ver outras coisas que não agradam o coração dele. Nós precisamos entender que no meio da noite mais escura que esses discípulos estavam passando, no meio da noite mais escura que você está passando, que a sua alma está passando, nós precisamos entender, não precisamos de explicação, nós só precisamos da presença de Deus. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Se nós ouvirmos Deus, nós não vamos morrer, nós não vamos perecer. Nós vamos entender que Deus tem um propósito naquilo que você está enfrentando, naquilo que eu estou enfrentando, naquilo que nós estamos enfrentando. Mas Pedro e nós também precisamos ter essa atitude. Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. O Pedro não foi afoito, enfiando dentro d'água, não. Ele falou: o Senhor pode liberar uma palavra para que eu vá? E o Senhor Jesus liberou a palavra e ele foi. Ele confiou na palavra viva de Jesus e foi. A fé verdadeira nasce da palavra viva de Cristo, não de presunções. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus, o problema do vento, tirar os olhos de Jesus, ele começou a afundar. O grande problema nosso é que nós, se eu te ouvir, se eu não te ouvir eu morro, se eu não te ouvir eu pereço. Mas a gente escuta, não ouve, não absorve, não incorpora a palavra no nosso espírito. E aí acontece como Pedro: vem a tempestade, vem o vento, vem a dificuldade, e nós olhamos para o problema e não olhamos para esse livro branco que está aqui no altar, promessa, e começamos a afundar.
Jesus não repreendeu Pedro. Jesus só disse: por que você duvidou, homem de pequena fé? Mas Jesus estendeu a mão e imediatamente eles entraram no barco. E aí tem um momento chave. Qual é o momento chave? O momento chave é que eles descobriram a identidade de Jesus e começaram a adorá-lo e reconheceram quem realmente é Jesus. Será que nós reconhecemos e sabemos quem realmente é esse Jesus que está dentro de nós? O lugar da provação pode ser o lugar da maior revelação na sua vida. Deus se revela de forma mais clara no meio da sua dor. Fala isso para o seu irmão do lado, por favor. Deus se revela da forma mais clara no meio da dor. Olha para ele, para ela, para quem estiver do seu lado aí, fala. Não fala entre os dentes não, abre a boca e fala com vontade. As ondas que nos assustam são o piso de Jesus. Aquilo que nos parece ameaçador, Ele vai dominar com sabedoria, soberania. A fé começa com a obediência à voz de Cristo. A Bíblia diz que não tente entender. Preparar as talhas, e Maria, a mãe de Jesus, disse assim: fazei tudo que Ele vos disser. Será que nós temos nos esforçado para fazer tudo que Ele nos disser? Pedro só andou porque Jesus falou. A dúvida nasce da distração. Tire os olhos do vento e você verá o Salvador. A tempestade termina na adoração. Adoração genuína. E volto aqui: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Eu vou parar aqui, porque gastaria mais uns 15 minutos e não preciso. Eu não entrei na parte da conclusão, porque eu quero ver junto com vocês esse vídeo e depois eu faço o encerramento. Um juntou só. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que... Moçambique está sangrando, está chorando, e a igreja não pode mais fingir que não ouve. Milhares de crianças estão sendo deformadas pela fome. A desnutrição já tomou os músculos, os ossos e até os sentidos. Tem criança cega por falta de vitamina, tem criança perdendo os movimentos, tem criança que morreu sem nunca saber o gosto de um prato cheio. A dor lá é tão grande que já passou do corpo, agora na alma. Mães enterram seus bebês com as próprias mãos. Pais entram em desespero porque não conseguem alimentar seus filhos. A comida não vem, o socorro não chega e a morte, essa não atrasa. Em verdade vos digo, quando vocês negaram pão a um desses pequeninos, a mim negaram. Deus está chamando a igreja do Brasil para um despertar. Essa não é uma campanha de doação, é um chamado do céu, é uma convocação do alto. Não adianta levantar as mãos no culto e fechar os olhos para o sofrimento. Não adianta cantar, usa-me, Senhor, e virar as costas para o clamor de Moçambique. Hoje o Senhor está dizendo: eu quero te usar para alimentar quem tem fome, para vestir quem está nu e para salvar quem está morrendo. Se você ouviu isso, é porque Ele te escolheu. Estamos arrecadando alimentos, remédios, curativos e recursos. Toda ajuda vai diretamente para as famílias e as crianças de Moçambique. Clique em Saiba Mais e faça a sua parte, não por caridade, mas por obediência. Salve essas crianças. Pode acender aí, Alex. Gabriel, pode... já voltou, obrigado. Vamos ficar em pé.
gostaria que você saísse desse culto com essa convicção. A tempestade é o caminho para o outro lado. Que você pudesse refletir no que está acontecendo ao redor do mundo e fizesse uma autoavaliação de você e da sua conduta. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos sair daqui do jeito que entramos. Nós precisamos do sobrenatural. Precisamos de um milagre. Precisamos da sua intervenção. Por favor, ó Deus, se gasta milhões com beleza, com roupa, Senhor, tem misericórdia de nós. Estamos muito longe daquilo que fomos chamados, mas pedimos misericórdia ao Senhor nessa noite e uma transformação de dentro para fora. Estenda suas mãos para frente. Eu vou te dar a bênção final, mas te peço um favor, não saia rápido, espere eu chegar na porta, por favor. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga